Boa tarde, Aldenora, tudo bom? Vamos aguardar aí um tempinho para ver se o Instagram consegue notificar aí as pessoas, para as pessoas começarem a entrar. Muita alegria, viu, de poder colaborar mais uma vez com o Seno. É para mim um motivo de satisfação muito grande, de verdade. O pessoal está começando a entrar, vamos aguardar mais um tempinho. Feliz Páscoa para todos nós. A Páscoa que é sinônimo de libertação de verdade, né? Um renascimento, uma passagem, um renascimento para a nossa verdadeira vida. Jesus, ao ressuscitar, né, que na visão espírita ele simplesmente fez uma aparição, o seu espírito tornou-se visível. Ele fez isso exatamente para deixar claro, para provar para nós que a vida continua, né? É isso aí. Bom, gente, vamos lá, né? Vamos dar início à nossa conversa. Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Instagram do Centro Espírita 9 de Outubro. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus, nessa data tão importante para o cristianismo, né, que é a celebração da Páscoa, que a paz de Jesus, que sua luz, que o seu amor possa envolver a cada um de nós nesta tarde de domingo. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Eu me chamo Rodrigo Brainer, sou trabalhador do Grupo Espírita Djalma Farias, de Recife, e quero desde já agradecer por tão honroso convite que me foi dirigido pelo Centro Espírita 9 de Outubro, e agradeço então aos seus dirigentes, seus amigos, seus frequentadores e seus trabalhadores por estar aqui hoje com vocês para conversarmos sobre Espiritismo, que é o que vamos fazer, né? Não posso de registrar a minha alegria em poder colaborar com o Seno, e essa alegria ela é multiplicada porque entre nós da Casa de Djalma e o Seno há uma feliz coincidência, né? Nós temos a oportunidade de sermos orientados pelo mesmo mentor espiritual que é Djalma Montenegro de Farias. A nossa casa, o Grupo Espírita Djalma Farias, faz uma referência direta ao nome de Djalma, enquanto o Seno faz uma referência à data de seu nascimento, que ocorreu em 9 de outubro de 1900, daí Centro Espírita 9 de Outubro. Além disso, o Seno fica localizado na rua de Djalma de Farias, lá no município de Moreno. Então, para mim, essa alegria de colaborar com o Seno, ela vem multiplicada, porque o que Djalma nos oferece é muito mais do que o que a gente pode retribuir. Então, sempre que a gente tem essa oportunidade de trabalhar em nome da doutrina e divulgar o Espiritismo, divulgar a sua obra, para nós também é motivo de muita satisfação. Antes de dar início à nossa conversa, vamos dirigir os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, ao mentor da casa, Djalma Montenegro de Farias, fazer uma prece, pedir proteção, entrarmos em sintonia com a espiritualidade e uns com os outros, porque apesar de estarmos distantes, de não estarmos no mesmo ambiente físico, os nossos pensamentos nesse momento irão se unir, e essa sintonia é o que vai fazer com que estejamos juntos e é o que vai fazer com que Jesus se apresente e também esteja conosco, mesmo estando nós distantes um dos outros. Então vamos à prece. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, querido mestre e amigo, espíritos amigos, protetores, patrono do Centro Espírita 9 de Outubro, Djalma Montenegro de Farias, que também é patrono da nossa casa, o Grupo Espírita Djalma Farias. Queremos neste momento pedir toda a proteção, toda a paz, toda a luz, que esta reunião desta tarde de domingo possa transcorrer na mais absoluta harmonia,
que os ensinamentos que iremos aqui compartilhar possam nos ser úteis ao nosso aprimoramento, ao engrandecimento dos nossos conhecimentos, que possamos, através desses conhecimentos, despertarmos para a necessidade de praticar o bem e o amor que Jesus veio nos ensinar. Agradecidos pela oportunidade de trabalho, damos por iniciada a reunião pública doutrinária do Centro Espírita 9 de Outubro, desta tarde de domingo. Que assim seja. Pois bem, minha gente, o tema da tarde de hoje, eu até fixei aí no comentário, está aí fixado, né? O Livro dos Espíritos e a Revelação do Mundo Maior. Esse título, ele tem um propósito, né? E o propósito é que o Centro Espírita 9 de Outubro, neste mês de abril, ele planejou realizar esta homenagem ao Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação espírita, que teve a sua primeira edição editada em 18 de abril de 1857. Está completando este ano, portanto, 164 anos. Há 164 anos o Espiritismo começou a ser divulgado. E então veja só a responsabilidade, né? Me deram essa responsabilidade de abrir um ciclo de palestras comemorativas, alusivas a esta importante data para todos nós espíritas, que é o lançamento dessa primeira obra da codificação, obra que na sua primeira edição tinha 501 perguntas. Logo em seguida, numa revisão, numa segunda edição, segunda, terceira edições em diante, Kardec aumentou o rol de questionamentos que ele fez aos espíritos e o livro passou a ter, algumas edições trazem 1018 perguntas, outras impressões trazem 1019 perguntas. Significa que elas têm quantidade diferente de perguntas? Não, tem a mesma quantidade. É uma curiosidade muito interessante, né? Que pouca gente, talvez nem todos saibam. Mas o Livro dos Espíritos tem essas edições que trazem a última pergunta com o número 1019, elas têm uma pergunta sem número. Não sei se vocês já repararam. A pergunta 1011, ela pula da 1010 para 1012. Não é que a 1011 não exista, ela simplesmente não está numerada. Então quem tiver curiosidade, vá lá olhar, que tem isso no Livro dos Espíritos, é uma pergunta sem numeração. É só uma curiosidade. Mas, enfim, 1018, 1019 perguntas é a obra que atualmente a gente usa como a primeira base doutrinária para quem quer conhecer o Espiritismo. Pois bem, e para a gente iniciar uma conversa, para falar dessa obra, nada melhor do que a gente lembrar da história de como essa obra surgiu. Porque é a própria história da doutrina espírita. O surgimento do Livro dos Espíritos, ele coincide com o surgimento da doutrina espírita. Não como uma lei natural, porque o Espiritismo existe desde sempre. Por ser baseado em lei natural, ele sempre existiu. Mas como uma doutrina sistematizada, ele passou a existir a partir de 1857, quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Pois bem, o cenário dessa história é a Paris de meados do século XIX. A cidade começava a se modernizar e se preparava para virar do século XIX para o século XX, como a cidade-luz, o berço do conhecimento, o berço do iluminismo. Era tempo da Revolução Industrial. Grandes descobertas estavam acontecendo naquela época, descobertas que dariam ao homem a capacidade de explicar todos os fenômenos que aconteciam ao seu redor. Mas nem todos, né? Havia um fenômeno em particular que no meio daquela modernidade acontecia em profusão. Era um fenômeno que agitava a Europa do século XIX. Fenômeno conhecido como as mesas girantes. Dizia-se que em toda Paris, em qualquer lugar que você fosse, seja nos salões luxuosos, nas casas simples, no ateliê dos pintores, nas oficinas de arte, reuniões festivas, qualquer lugar que você fosse, as mesas eram alvo das curiosidades. Elas moviam-se, giravam, flutuavam no ar e davam pancadas no chão. E através dessas pancadas, elas respondiam às perguntas dos curiosos. Era basicamente uma diversão.
as pessoas se reuniam, achavam aquilo uma curiosidade e faziam aquilo para se divertir. Mas em uma dessas reuniões, ocorridas na casa de uma senhora chamada Madame Plémaison, o fenômeno chamou a atenção de um pesquisador sério, adepto de um rigoroso método de investigação científica. Essa pessoa foi o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. E aí o senhor Rivail nos conta, e isso está registrado em um livro chamado Obras Póstumas, que foi anotações realizadas por ele e que depois foram publicadas em livro depois do seu desencarne. O senhor Rivail nos conta o seguinte: foi lá na casa da Madame Plémaison que, pela primeira vez, em maio de 1855, presenciei o fenômeno das mesas girantes. Saltavam e corriam em condições tais que não deixavam dúvidas. Minhas ideias estavam longe de precisar, mas ali havia um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Então, o professor Rivail, ao se deparar com aqueles fenômenos e ao perceber que ali havia algo a mais do que uma simples brincadeira, porque não era possível que uma simples mesa feita de madeira tivesse a inteligência para responder perguntas, ele percebeu que ali havia algo que merecia ser estudado. E foi isso que ele fez. O professor Rivail dedicou-se a estudar aquele fenômeno. E nesse estudo, ele observou que uma força inteligente movia as mesas e que investigou a natureza dessas forças e elas se identificaram como os espíritos dos homens que já haviam morrido. Os meses se seguiram e o professor Rivail continuou a investigar, a estudar e participou de várias reuniões. A maioria delas aconteceram na residência da família Baudin. Duas adolescentes, Julie e Caroline Baudin, intermediavam as comunicações com os espíritos, bem jovenzinhas, entre 14 e 16 anos. E aí Kardec, através dessas duas médiuns, fez centenas de perguntas aos seres invisíveis. Foi através dessas adolescentes que Rivail coletou quase todas as perguntas que ele iria inserir na obra que ele planejava lançar. Essas respostas foram analisadas, por recomendação dos próprios espíritos, elas foram revisadas e aí algumas correções foram feitas, algumas coisas suprimidas, outras acrescentadas, e sempre de acordo com o julgamento dos benfeitores invisíveis. Uma outra médium prestou serviço a esta tarefa de revisão das perguntas, foi a senhorita Ruth Jafé, outra médium que colaborou também com o Livro dos Espíritos, fazendo essa revisão junto com o professor Rivail. Rivail não se considerava o autor do livro. Ele se considerava simplesmente um organizador. Então, o chamou de O Livro dos Espíritos. Exatamente para tirar o personalismo, tirar dele a autoria do livro, ele dedicou o título do livro ao Livro dos Espíritos. Mas ainda assim havia necessidade de assinar a obra. Sempre houve a necessidade de ter um autor que assinasse a obra. Então, Rivail, também orientado pelos espíritos, adotou e imortalizou-se com o pseudônimo de Allan Kardec, para nos deixar evidente que o espiritismo não era uma obra personalista, para não dar àquela obra nenhuma personificação. Então, sobre o título do livro, O Livro dos Espíritos, o próprio Allan Kardec publica na Revista Espírita de janeiro de 1858, afirmando que o título já indicava que a doutrina espírita não se tratava de uma doutrina personalista. Ele diz o seguinte, que o Livro dos Espíritos é uma obra que é o resultado do ensino direto dos próprios espíritos sobre os mistérios do mundo onde estaremos um dia e sobre todas as questões que interessam à humanidade. Esses ensinos nos dão, de algum modo, um código de vida, traçando-nos a rota da felicidade por vindoura. Foi isso que Kardec escreveu lá na Revista Espírita. O ensino direto dos próprios espíritos sobre os mistérios do mundo, onde estaremos um dia. Pois bem, nessa afirmação de Kardec, uma frase me chamou bastante atenção.
é exatamente aquele que diz que o Livro dos Espíritos ele é um ensino direto dos Espíritos. E aí vamos, a partir desta afirmação do Sr. Allan Kardec, fazer uma reflexão sobre o que seria uma revelação. Já entrando no tema que estamos incumbidos de conversar com vocês, né? Que o Livro dos Espíritos e a revelação do mundo maior. Pois bem, o que seria então uma revelação? Vamos usar para essa reflexão um texto que está na Gênese, no capítulo 1º, que é no comecinho da Gênese, o caráter da revelação espírita. Então tudo que vamos falar aqui, de algum modo, foi extraído desse texto que está na Gênese. Logo de início, Kardec tem o cuidado de esclarecer para a gente o significado da palavra revelação. Aliás, todo estudo filosófico faz isso, né? Vai na etimologia das palavras, vai na origem do conhecimento para trazer de lá uma compreensão. Kardec faz a mesma coisa. Então ele vai na origem da palavra revelação e diz que ela vem do latim revelare. E que revelare tem origem em um radical também do latim, que é o velum. E velum significa véu. Pois bem, em sentido literal, revelar significa tirar o véu. E em sentido figurado, a gente pode dizer que revelar significa descobrir, tornar alguma coisa que era oculta, alguma coisa que era secreta, desconhecida, em algo conhecido. Mas não é qualquer coisa que é uma revelação, nos alerta Allan Kardec. Ele diz que para ser uma revelação, ela tem que expressar a verdade. Ou seja, eu posso expor um conhecimento e esse conhecimento não ser verdadeiro. A princípio, algumas pessoas podem acreditar e assumir aquilo como uma revelação, mas o tempo dirá se aquilo é verdade ou não. E aí Kardec diz que toda revelação que possa ser desmentida por fatos deixa de ser uma revelação. Pois bem, aqui já vai uma dica, né? Kardec aqui já nos deixa uma dica de como ele tratou essas revelações, esses ensinos que os espíritos nos deram. Exatamente por isso que ele fez revisões, exatamente por isso que ele submeteu cada pergunta a vários médiuns, para que vários médiuns e vários espíritos respondessem sobre a mesma questão, para chegar a um consenso da verdade. Então Kardec aqui ele já nos dá uma dica, ou seja, para ser revelação tem que expressar a verdade. E aí qualquer coisa que deixasse dúvida, qualquer coisa que não satisfizesse a razão, Kardec rejeitava. Inclusive o espírito Erasto, em uma mensagem que está transcrita no Livro dos Médiuns, nos diz que é melhor rejeitarmos 10 verdades do que aceitarmos uma única mentira que seja. Então Kardec tomou esse cuidado de só inserir na obra espírita aquilo que ele tivesse confirmação da verdade. Então, um dos primeiros resultados da observação de Kardec, diz ele, é que os espíritos, não sendo mais do que as almas dos homens que já haviam morrido, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que seu saber era limitado ao grau de adiantamento de cada um deles, e que a opinião deles não era mais senão do que a opinião pessoal. Então Kardec teve esse cuidado e esse é talvez um dos principais legados que Kardec nos deixou, né? Que era o seu método, como ele fez a pesquisa, como ele estabeleceu a ciência espírita. Um cuidado que muitas vezes nós espíritas atuais deixamos um pouco de lado. Kardec diz, inclusive, que quanto mais elevado o espírito, mais a gente desconfiasse da comunicação. Veja que interessante, né? Quem somos nós? Que privilégio nós achamos que temos de receber comunicações de espíritos elevadíssimos? Não é? Então Kardec diz que quanto mais elevado o espírito, mais desconfie, mais questione, mais argumente. Então era assim que ele pede para que a gente trate essas comunicações com os espíritos. Pois bem, então revelar é dar a conhecer algo que estava desconhecido. É ensinar a alguém alguma coisa que ele não sabia. Então nós, humanidade terrena, por sermos ainda espíritos imperfeitos, por estarmos em jornada de aprendizado, vivemos, de certa forma, diante de uma incessante revelação. Porque quem de nós teria a petulância de dizer que já sabe de tudo?
Basta a gente reconhecer que não sabe de tudo, que estaremos aptos a receber novos conhecimentos e, portanto, vivemos diante de uma incessante revelação. E se revelar é ensinar, se revelar é transmitir um conhecimento a alguém que não sabe, o papel de um professor, por exemplo, que ensina nossos jovens na escola, é o de um revelador. O ensino é a revelação de certas verdades, e essas verdades, elas tanto podem ser verdades científicas, quanto podem ser verdades morais, feitas por homens que conhecem a outros que a desconhecem. Foi dessa forma que Kardec estabeleceu. E ele diz mais, que sem a revelação, nós nunca teríamos conhecido, nunca teríamos entrado em contato com esses conhecimentos. Teríamos ignorado sempre essas verdades. Mas vamos voltar ao exemplo do professor. O professor, ele ensina o que ele aprendeu de outro. É o que Kardec chama de um revelador de segunda ordem. Ou seja, eu aprendi e, de acordo com o que eu aprendi, eu vou repassar esse conhecimento a outra pessoa. É um revelador de segunda ordem. Mas ele diz também que existe o revelador primitivo. O revelador primitivo é aquele que ensina o que descobriu por si mesmo. Kardec diz que esses reveladores primitivos são os homens de gênio. E sempre existiram homens de gênio na história da humanidade. Pode pegar aí os grandes descobridores, Copérnico, Galileu, Isaac Newton, Einstein. Sempre tiveram esses homens de gênio entre nós, fazendo grandes descobertas científicas para que a humanidade avançasse mais rápido. Então, esses homens não têm nada de magnífico, não têm nada de mentes privilegiadas, nem de espantoso. Eles nada mais foram do que espíritos que conseguiram progredir mais rápido. Espíritos que, de acordo com o seu esforço, avançaram mais depressa na escala evolutiva. Não se trata de uma classe de privilegiados. São espíritos que conquistaram o conhecimento pelos seus próprios esforços. Pois bem, eles encarnam com o objetivo de fazer a gente progredir mais rápido. É exatamente isso que se diz dos homens de gênio. A gente até pode achar contraditório nessa história, né? Ora, mas não é para a gente progredir pelo nosso próprio esforço? Não é para a gente se esforçar e adquirir esse conhecimento? Por que é que, de repente, vem um homem de gênio, descobre as coisas e ensina para os outros? A gente está ganhando de presente? A gente está sendo privilegiado porque está recebendo esse conhecimento? De forma alguma. De forma alguma. O Espiritismo diz que se a gente tivesse entregue a nossa própria força, o progresso seria muito lento e que o conhecimento gerado por uma geração, ele permanece para as gerações seguintes, exatamente para que as gerações seguintes comecem de um ponto de partida mais avançado para poder que a gente avance mais, senão o progresso não se daria nunca. Imagine, vamos voltar de novo para o professor lá na escola, imagine se as nossas crianças tivessem que aprender o que elas aprendem na escola tudo sozinha. Quantas existências elas iam ter que passar para poder aprender o que elas aprendem em uma só? Então o conhecimento que já foi gerado pela humanidade, ela serve para gerações futuras para que o progresso aconteça. O conhecimento de um serve para o outro. E aí o outro gera um novo conhecimento a partir daquele conhecimento que tinha sido previamente estabelecido. Então é por isso que o conhecimento ele é sempre progressivo, é por isso que a ciência é sempre progressiva. Pois bem, nos diz Kardec que esse conhecimento ele é uma obra coletiva. Exatamente por isso que ele diz que o conhecimento é uma obra coletiva através dos séculos e que o saber de uns serão aproveitados por outros. Ora, se Deus permite que homens de gênio transmitam esse seu conhecimento de geração em geração, conhecimentos científicos que são gerados pela humanidade, por que não haveria de permitir que espíritos mais adiantados, já desencarnados, viessem nos ensinar as verdades morais? O que impediria? Deus sendo soberanamente justo e bom, querendo o nosso progresso, querendo o nosso avanço, por que é que a gente só vai avançar em inteligência? Por que é que não teríamos também como avançar em moralidade? Sobre isso, Kardec afirma o seguinte: dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivemos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, o Espiritismo é uma verdadeira revelação. Revelação que tem um duplo caráter, segundo Allan Kardec. Ela é uma revelação divina, porque o seu surgimento foi providencial e não foi por obra premeditada de nenhum homem.
e seus fundamentos provêm dos ensinamentos dos espíritos mais adiantados, que já aprenderam mais do que nós, exatamente porque fizeram mais avanço, fizeram mais esforços, e que foram encarregados de nos esclarecer sobre coisas que não teríamos a capacidade de conhecer sozinhos. Kardec diz também que tem o caráter de uma revelação científica, porque está disponível a todos e do mesmo modo. Cada um de nós iremos aprender do Espiritismo aquilo que somos capazes de compreender. Cada um de nós vai compreender aquilo que somos capazes. Então, além de um saber moral, é também um saber científico. O Espiritismo, ao contrário do que alguém pode imaginar, de que recebemos um conhecimento de presente, ele não nos transforma em seres passivos. Ele não nos dispensa do trabalho. Pelo contrário, é uma obra a ser continuada. Quanto mais adiantado estivermos, por conta dessa compreensão que cada um de nós vai dar dele, quanto mais adiantados estivermos, melhor vamos compreender as verdades morais. Melhor compreendendo as verdades morais, melhor vamos praticá-las, que é esse o sentido final. O Espiritismo nos convida ao trabalho, obra humana. Obra humana porque estamos aqui para também cumprir com uma obra. Estamos aqui colocados no mundo para cumprir com um dever. Fazemos parte da criação divina e, como parte da criação divina, também temos o nosso papel na criação. Então, o Espiritismo não nos pede que a gente abandone o nosso raciocínio, muito menos o nosso livre-arbítrio. Também é ao contrário disso. Ele nos liberta. Ele não nos aprisiona. Porque se ele pedisse para que a gente não questionasse, se ele pedisse para que a gente seguisse ordens dos espíritos, eles estariam nos aprisionando. Mas não, os espíritos dizem que é o contrário. É uma doutrina libertadora, porque não exige de nós nada que não somos capazes de realizar. E não temos intermediários para conquistar a nossa liberdade. Ela só depende de cada um de nós. Em outras palavras, o Espiritismo não traz verdades prontas. Não há respostas certas. Você pode pegar dois seres vivendo na Terra, passando por situações muito parecidas, que não significa que eles têm o mesmo grau evolutivo, nem significa que eles cometeram o mesmo equívoco. Cada um vai tirar das situações e das experiências que está vivendo o ensinamento necessário que lhe falta para dar um passo a mais na senda do progresso. Então é exatamente isso que o Espiritismo faz, através dos fatos colocados diante dos nossos olhos e das instruções que os Espíritos nos deram, somos convidados, através do estudo, através da compreensão, para tirar nossas próprias conclusões e aplicar esse conhecimento. Por isso que o Espiritismo é trabalho, é uma revelação que é divina na sua origem, mas que é fruto do trabalho e da elaboração do homem. O Sr. Allan Kardec estabelece assim o Espiritismo como uma ciência de observação e como uma doutrina filosófica. Como ciência, apresenta que somos imortais, que estamos temporariamente vivendo na matéria, mas que somos capazes de habitar o espaço infinito, que fora do corpo a nossa alma mantém a sua individualidade e que é possível nos comunicarmos com o mundo invisível. Como doutrina filosófica, ela é uma espécie do gênero espiritualista, pois repousa sobre os princípios que são comuns a todas as doutrinas religiosas ou espiritualistas, que é a existência de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. A filosofia espírita, ela tem um papel importante, ela expande o conhecimento que foram revelados sobre os fatos científicos, né? Sobre que a ciência espírita, os fatos que a ciência espírita revelou. Ora, se somos imortais e capazes de habitar o espaço infinito, o que é que estamos fazendo aqui, aprisionados num corpo físico? Se já existimos antes de nascer, de onde viemos? E quando nosso corpo físico morrer, para onde vamos? Quem nos criou e quando fomos criados? Qual o objetivo de passarmos por várias existências materiais? O que os espíritos fazem quando estão fora do corpo? Porque Deus, soberanamente justo e bom, permite que pessoas vivam na Terra de forma tão diferente uns dos outros, uns com tanto, outros com quase nada. As leis que regem o universo são todas de origem divina? Por que ainda somos capazes de prejudicar uns aos outros? O mal existe? E se ele existe, ele é criação de Deus?
nossas ações trazem consequências? Essas consequências, elas serão experimentadas nessa existência ou em uma existência futura? Pois bem, o Sr. Allan Kardec fez esse e outros questionamentos. Juntou todas as respostas, estruturou, analisou, revisou, estudou todas elas e submeteu cada uma ao crivo da razão. Usou a ciência para revelar os fatos da vida espiritual e suas relações com o mundo físico, a filosofia para expandir esse conhecimento sobre esses fatos revelados pela ciência espírita, mas o espiritismo revelou algo muito mais importante do que todo esse conhecimento científico e filosófico. Ele pode ser o que Kardec, depois que Kardec descobriu esses fatos e ampliou o conhecimento sobre esses fatos, ele descobriu que o espiritismo pode ser usado para a nossa transformação moral. O espiritismo é, portanto, uma doutrina prática. Ele é para ser vivenciado. Além de ciência e filosofia, o espiritismo trata das consequências morais do comportamento humano, ligando essa ciência e essa filosofia a Deus. E apesar de repousar sobre as mesmas bases fundamentais de todas as crenças religiosas, ele não se apresenta como uma religião. Porque o espiritismo não está preocupado com a forma. Ele não quer saber de quantos rituais a gente participa por semana. Ele não impõe verdades inquestionáveis. Ele não tem dogmas. O espiritismo ele tem um fim essencial. E que esse fim pode ser aproveitado por pessoas de qualquer crença. Então o espiritismo foge dessa ideia de crença religiosa, de rito, de culto, de forma. Ele é religião em essência. E religião em essência é para ser vivenciada, cada um de per si. Então, ele tem esse objetivo essencial do espiritismo, é nada mais do que fazer avançar mais rápido a humanidade. Ninguém deve procurar nele, senão o que pode ajudar o nosso progresso moral e o nosso progresso intelectual. É, portanto, um saber científico, e por isso, por ser um saber científico, ele é progressivo, como a gente viu antes, né? Um conhecimento científico é gerado por uma geração, e esse conhecimento ele se perpetua nas gerações seguintes, que vão partir desse conhecimento e gerar novos conhecimentos a partir desses. Por isso que o espiritismo é progressivo, ele avança de acordo com o avanço da nossa inteligência. E ele é também um saber moral, conquistado através da nossa relação conosco mesmo, da nossa relação com o próximo e da nossa relação com o mundo em que vivemos. Essa moral que o espiritismo veio nos ensinar, dizem os espíritos que ela é a regra do bem proceder, que ela se funda na observância das leis de Deus. E essa moral tem também um modelo de conduta. Os espíritos, na questão 625 da obra que estamos homenageando, o Livro dos Espíritos, dizem que esse modelo de conduta, não é que eles dizem que o modelo de conduta, eles pedem que a gente observe Jesus como modelo de conduta. Observar Jesus significa seguir os seus exemplos, fazer o que ele fez, se esforçar em trabalhar pelo próximo como ele se esforçou. Então Jesus é colocado para nós como o modelo de conduta a ser seguido. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele deu à divindade. Até antes de Jesus, né, que era Moisés, que trouxe aquelas primeiras leis de Deus, Moisés também trouxe um código civil que apresentou Deus como sendo um Deus punitivo, um Deus que castigava. Era a época das proibições, né? A lei de Moisés era toda feita em cima de proibições. Jesus veio e trouxe um novo caráter da divindade, dizendo que Deus era um Deus imparcial, não existia nem excluídos, nem privilegiados. Ele era soberanamente justo e bom, e que sua lei, a verdadeira, era uma lei de amor. Então ele pegou toda a lei e transformou em um único mandamento, que na verdade são dois, né? E assim, dessa forma, Jesus nos apresentou a fraternidade universal. E ele falava para o espírito imortal. E aí ele dizia para a gente que toda a lei estava resumida a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o espiritismo é uma consequência direta da doutrina do Cristo. Muitos de nós poderíamos perguntar: ora, se o espiritismo é uma consequência direta da doutrina do Cristo, se a moral
que o Espiritismo quer nos revelar é a mesma moral do Cristo, que utilidade então teria os ensinamentos dos Espíritos se Jesus já veio nos ensinar tudo o que a gente precisava saber? Pois bem, a gente nem precisa perguntar, porque Kardec já fez isso por nós. Está lá na questão 627 de O Livro dos Espíritos. E os benfeitores nos deram a seguinte resposta. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister, agora, que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que a compreendem, e ainda menos os que a praticam. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Então veja só, né? Os Espíritos vieram complementar os ensinos de Jesus, tirar o véu do mistério, tirar o véu das alegorias, para que ninguém mais pudesse falsear toda uma lei de amor e caridade. Jesus também acrescentou mais uma coisa, lá na sua época, né, quando ele viveu entre nós. Ele disse que tinha muitas outras coisas a dizer. Ele não disse tudo. E afirmou que não disse tudo porque nós, humanidades da época, não seríamos capazes de compreender, de apreender outros ensinamentos. E aí ele afirma que enviará um Consolador. E que esse Consolador nos ensinará todas as coisas e nos fará recordar tudo que ele nos ensinou. Na doutrina, aprendemos que esse Consolador é o Espiritismo. E essas revelações do Espiritismo também têm esse caráter. Não só as revelações do Espiritismo, todas as revelações, elas também têm esse caráter, que é o caráter de se adequar a cada estágio progressivo da humanidade. Não adianta você querer ensinar algo para alguém que ainda não tem a capacidade de compreender. Daí, esse caráter progressivo da revelação. A cada época, a revelação adequada para que naquele momento a humanidade desse um salto de evolução. Foi assim quando Moisés revelou o Deus único, foi assim quando Jesus veio revelar a Deus de amor, o Deus de amor, e foi assim com o Espiritismo. Em cada uma dessas épocas, nós nos encontrávamos preparados para receber esses ensinamentos e dar este salto evolutivo. A geração atual, que é a nossa, que recebeu o Espiritismo como ferramenta para esse salto no progresso, é a geração que está incumbida de regenerar o planeta. Esse é o salto evolutivo que nós estamos destinados a dar neste momento e que o Espiritismo veio nos servir. Então estamos num momento de um salto evolutivo, de uma nova etapa, de uma nova era de progresso na humanidade. Pois bem, o Espiritismo então veio tornar claro o que Jesus, há 2000 anos atrás, veio nos ensinar. Jesus veio e nos deu uma ideia da nossa vida futura. O Espiritismo revelou a existência do mundo invisível, definiu os laços que unem a alma ao corpo, e o nascimento e a morte deixaram de ser um mistério. Pelo Espiritismo, nós sabemos onde vivemos e para onde vamos, e sabemos porque estamos aqui. Sabemos que tivemos a mesma origem, todos nós fomos criados iguais, e que a alma progride incessantemente através das várias existências materiais que se prestam a este objetivo. Revelou que não existe deserdados, que todos nós iremos atingir o nosso objetivo. Todos nós um dia atingiremos a perfeição que nos é possível atingir, nos aproximando de Deus. Uns mais rápido, outros mais lentos, de acordo com cada esforço, com cada trabalho que a gente realizar. Aprendemos que o mal é fruto da nossa imprevidência e que não há seres eternamente destinados ao erro. Ainda assim, aos que duvidam, ainda assim aos que vacilam. Como dissemos, somos imperfeitos, estamos ainda em uma jornada de aprendizado. E por estarmos nessa jornada de aprendizado, a gente ainda comete equívocos, a gente ainda duvida das verdades, a gente não sabe questionar, a gente prefere às vezes até fechar os olhos para as revelações que nós temos oportunidade de entrar em contato.
Há aqueles que veem no Espiritismo, por exemplo, somente algo para satisfazer a sua curiosidade, para saber quem foi numa existência passada. Eu quero saber minhas 3 últimas encarnações, o que eu fui, o que eu fiz, como objeto de curiosidade, como faziam lá com as mesas girantes. Até hoje, existem pessoas que, mesmo tendo contato com a doutrina espírita, com todo esse conhecimento que nos foi revelado, que mesmo assim ele usa esse conhecimento simplesmente para satisfazer sua curiosidade. E aí o que é que a gente tem a dizer sobre isso? É que o Espiritismo, por ser progressista, por ser progressivo, ele também não tem a intenção de converter ninguém. Ele não é proselitista. A gente não quer forçar ninguém a acreditar nas verdades que foram reveladas, porque é um caminho natural. À medida em que a gente vai progredindo, à medida em que a nossa inteligência vai fazendo avanços e que a nossa moralidade vai ganhando outra compreensão, a gente vai naturalmente cumprindo com os deveres do que é ser um verdadeiro espírita. Mesmo que a gente não tenha nunca ouvido falar de espiritismo. Então, no futuro, pelo nosso próprio progresso, que é inevitável, todos nós iremos praticar os princípios que a doutrina espírita defende. Mesmo sem ler uma linha da doutrina. A doutrina veio para nos ajudar, para acelerar. Mas cada um, naturalmente, pelo seu próprio progresso, um dia vai atingir esse patamar. Mas o conhecimento nos foi revelado. Nos foi revelado e a doutrina espírita diz para a gente que ela não é uma doutrina salvacionista. Que é exatamente por esse processo que a gente passa de progresso, de progredir através de erros e acertos, de arrependimentos, de expiação, de provas, a doutrina nos diz que ela é uma doutrina educadora. Ou seja, nós vivemos num processo de educação. É um processo de transformação individual que se estabelece através dessas nossas existências. As existências têm nossas reencarnações têm esse objetivo, né? Fazer com que a gente progrida. A gente reencarna para passar pelas experiências que são necessárias ao que está faltando a gente aprender. Então, se tem alguma coisa que eu estou faltando aprender, então eu reencarno e vou passar pelas experiências que me farão adquirir aquele conhecimento. É assim que o Espiritismo serve à humanidade, né? Trazendo esse esclarecimento. E, novamente, não é uma verdade pronta. Ele deu o caminho. As escolhas continuam sendo nossas. Mas o caminho foi revelado. Os amigos espirituais, os benfeitores invisíveis, eles vieram nos dar provas através das experiências deles. Ao invés da gente ficar errando, desencarnando, se arrependendo, pedindo nova oportunidade, porque a gente errou, e aí a gente volta e erra de novo, e volta, e se arrepende de novo, e vem, espia, né? Vem reparar o erro cometido. Os espíritos vêm dizer, eu já passei por isso que vocês estão passando. Tudo isso que está acontecendo com vocês já aconteceu comigo. E foi assim que aconteceu. Pronto, nos entregou esse conhecimento e diga, escolham. Como é que vocês querem evoluir? Os espíritos, ao revelar essas verdades morais, ao revelar essa ligação que as nossas várias existências têm com a nossa vida imortal, eles disseram para a gente, vocês podem fazer diferente. A gente está dizendo que passamos por esse caminho, que tinha pedra, mas que a gente podia ter desviado delas. É um caminho que nós já trilhamos e estamos dando a vocês um caminho mais fácil, mas a escolha é nossa. Então, a gente, de posse desse conhecimento, a gente pode dar novas causas para que a gente tenha consequências melhores no futuro. Então, foi isso que eles vieram fazer por nós. Essa é a grande revelação do Espiritismo. Eles vieram nos dizer como fazer, para que a gente pare de aprender com os nossos próprios erros e comecemos a aprender com os erros deles, porque eles vieram nos contar. Está tudo aí na obra espírita. Ou seja, nós podemos olhar para aqueles ensinamentos e começar a praticá-los. Mas não adianta a gente querer aderir a esses ensinamentos como sendo uma forma de nos livrar de punição ou sendo uma forma de conquistar recompensas. Porque não é isso que o Espiritismo quer. Por isso que ele é um processo que vem de dentro para fora. É uma transformação interior. É a gente fazer isso porque a gente sabe que é o certo a fazer. Então, esse é o chamamento do Espiritismo. E aí os benfeitores vieram nos esclarecer que neste tribunal de justiça, se a gente ainda acha que vai ser julgado, né? Quando eu desencarnar eu vou ser julgado pelos meus erros ou pelos meus acertos, nesse tribunal de justiça divina, ele acontece na nossa consciência. Não há ninguém apontando para os nossos defeitos. Não há ninguém aplaudindo os nossos acertos. Somos nós mesmos, com a nossa consciência, que vamos fazer essa análise e somos nós mesmos que vamos nos colocar na situação futura que necessitamos. Então, não existe esse julgamento, não existe ninguém apontando para os nossos defeitos ou para os nossos acertos. Então,
É isso que os espíritos fizeram. Nos deram a oportunidade de aprender com os erros que eles cometeram. É um conhecimento valoroso e que devemos usar a nosso favor. Nos disseram também que há um futuro feliz e que depende somente de nós alcançarmos esse destino. E aí, quando eu olho para essa revelação espírita, para esse conhecimento todo que os espíritos vieram nos dar, como a gente ainda vacila em algumas coisas, como a gente ainda resiste a efetuar de fato essa transformação que cada um de nós precisa, eu me lembrei, nos estudos que eu estava fazendo, eu me lembrei que eu já tinha lido essa história, e aí eu fui atrás de novo dela. É uma história de uma lenda egípcia que a primeira e única vez que eu li, né, que eu li ela num livro chamado Libertação, de autoria de André Luiz, e psicografia de Chico Xavier, e o prefácio dessa obra é escrito por Emmanuel. E é no prefácio de Emmanuel que está essa história. Ele narra, né, a história dessa lenda egípcia, de uma antiga lenda egípcia, que conta a história de um peixinho vermelho. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ou se alguém já leu a obra Libertação e teve a curiosidade de ler o prefácio. Mas vamos lá, a história do peixinho vermelho. Era um lago artificial, e esse lago era no meio de um formoso jardim, né? Um jardim muito grande, e no meio do jardim tinha esse lago. Esse lago era adornado por azulejos, né? Os azulejos decorativos lá muito bonito, e a água que abastecia esse lago vinha por um córregozinho, por uma canaleta, e entrava no lago por um ralo, né? Tinha um ralo com a gradezinha protegendo ali para não nem entrar nada que não devesse, nem sair nada que não devesse, tinha um ralo, e assim esse lago era abastecido por essa água. E no lago vivia uma comunidade de peixes. E os peixes passavam o dia a comer, não tinha outra coisa para fazer, né? Comer e dormir, cada um na sua loca, cada um no seu lugarzinho, muito satisfeitos, porque tinham uma vida mansa. E aí, eles elegeram também um rei, né? Tinha o rei dos peixes ali, o rei daquele lago, que ele ordenava, né? Fazia o ordenamento ali das coisas naquele lago, mas basicamente os peixes viviam entre a gula e a preguiça. Mas havia ali na comunidade um peixinho vermelho, e esse peixinho vermelho, ele era menosprezado por todos os outros. Ele era pequeno, conseguia pouca comida, porque todos os outros conseguiam passar na frente dele e comer mais do que ele. Ele também não conseguia um lugar bom para o seu repouso, porque ele sempre era expulso pelos peixes maiores. E, por ser pequeno, ninguém se importava com ele, ninguém dava menor pelota para o peixinho vermelho. Então ele sofria bastante. Ele tinha que nadar e correr o dia todo, seja para conseguir comida, seja para fugir desses peixes maiores. Como ele não encontrava repouso em um lugar que pudesse descansar, ele resolveu fazer o seguinte: ele foi investigar o lago. Vou estudar todo esse lago aqui. E saiu olhando cada cantinho do laguinho que vivia. Sabia onde estavam todos os azulejos, todos os desenhos, todos os buraquinhos. Até que um dia ele se deparou com o ralo. Aquele ralo por onde a água entrava no lago, né? Vendo aquela passagem, aí ele pensou: será que eu poderia investigar a vida que tem do outro lado? Será que eu poderia passar por esse ralo para ver o que é que tem além dele, além desse mundo aqui em que eu vivo? Será que eu consigo ver o que tem fora daqui? E aí o peixinho optou pela mudança. O que foi que ele fez? Ele tentou passar, mesmo sendo pequenininho e magrinho, o ralo era muito estreitinho. Ele não conseguiu passar com facilidade. Ele teve que se esforçar. E depois de muito esforço, ele conseguiu passar por aquela passagenzinha muito estreita. E aí, ele começou a nadar pela canaleta, chegou num córrego mais largo e continuou nadando. E do córrego mais largo, ele chegou num rio. E aí, no rio, ele começou a ver belíssimas paisagens, árvores, residências, embarcações. Começou a conhecer outras espécies de peixes que ele jamais imaginaria que existisse. E esses novos amigos que eles fizeram foram lhe dando incentivo para ele permanecer na sua jornada, encorajando para que ele continuasse e buscando o que ele procurava. E aí o peixinho continuou nadando. Não demorou muito e ele conseguiu chegar no oceano. Quando chegou no oceano, ficou maravilhado, né? Aquele lugar imenso. Mas sem conhecer nada, sem conhecer os perigos, acabou se aproximando muito de uma baleia.
A baleia acabou engolindo o peixinho. Ele orou para o Deus dos peixes, pedindo proteção. A baleia se engasgou e botou o peixinho para fora. Aí ele aprendeu que, opa, tem perigo, né? Eu não posso me aproximar muito das baleias. E continuou ali investigando, chegou ao que ele chamou de Palácio de Coral. E no Palácio de Coral ele encontrou outros peixes iguais a ele, que viviam ali felizes, que tinham uma vida plena. E aí ele, encontrei a verdadeira vida. A verdadeira vida do peixinho é aqui no oceano. E aí ele ficou feliz, estava extasiado com essa nova vida que ele conquistou. Num palácio de coral que lhe garantia proteção, que lhe garantia alimento, que ninguém precisava brigar por alimento, que ele não era afugentado pelos outros peixes. E aí ele percebeu que era somente ali que as criaturas aquáticas dispunham de tudo que era necessário para a sua felicidade. Que aquele ali era o seu verdadeiro lar. E aí ele pensou nos seus antigos amigos que ficaram na terra e que se a terra experimentasse uma seca, algum período de estiagem muito longa, aqueles peixinhos, que eram os antigos amigos deles, iriam todos perecer. E que mesmo que tivesse uma seca, todas as águas da terra correriam para o oceano não queria secar. E aí ele pensou e sentiu uma imensa compaixão e disse, vou voltar para avisar aos meus amigos que existe outra vida. Que a gente pode ter uma vida melhor do que aquela que existe no lago. E assim ele fez. Começou, saiu do oceano, voltou para o rio, do rio ele entrou no riacho, do riacho ele passou para o córrego, do córrego entrou na canaleta, conseguiu atravessar o ralo, dessa vez com muito mais facilidade. Depois de tanto exercício que ele fez, ele já estava mais magrinho, já tinha se livrado de muita coisa, e aí conseguiu voltar para dentro do lago. Achou que o seu regresso iria causar uma grande surpresa e entusiasmo, mas logo verificou que ninguém se mexia, estava tudo do mesmo jeito, gula e preguiça. Todos continuavam ali parados, ou comendo, ou descansando. Pois bem, ele gritou anunciando seu retorno, fez um maior estardalhaço, mas ninguém deu ouvido. Então ele procurou o rei do peixe. O rei dos peixes disse, olha, vocês precisam me ouvir. O rei muito orgulhoso, né, querendo mostrar autoridade, reuniu todo mundo para que o peixinho desse o seu depoimento. E aí ele contou sobre o mundo que ele encontrou lá fora. Disse que era um mundo onde não faltava abrigo nem alimento, um mundo glorioso e sem fim, infinito. Porque para o peixinho o oceano era infinito. Então, que aquele poço era uma insignificância, que ele poderia de uma hora para outra desaparecer. Que lá fora existiam riachos, paisagens, embarcações, outros peixes, outras espécies, e enfim, o oceano. Deu notícia de vários monstros terríveis que eles precisariam tomar cuidado, porque que o caminho não era sem obstáculos. A gente vai ter obstáculos no caminho, mas que no final a gente vai alcançar um lugar feliz. Que nesse lugar tem jardins submersos, estrelas do mar, enfim, todos iam viver próspero e felizes. Mas que semelhante felicidade tinha um preço. Aí ele disse, todos devem emagrecer, trabalhar e estudar para essa jornada. Aí os outros peixes começaram a rir do peixinho vermelho. Ninguém acreditou. Uns diziam que ele delirava, outros diziam que além daquele lago era impossível a gente encontrar outra vida, uma vida diferente, que aquela história toda de riacho, de rio, de oceano era uma fantasia. Alguns chegaram a dizer que falavam em nome do Deus dos peixes e que o Deus dos peixes disse que a única verdade era aquele lago que eles viviam, que não existia mais nada além daquilo. Pois bem, o rei foi então com o peixinho, pediu que ele mostrasse lá o ralo, por onde dava passagem para fora do lago. O peixinho mostrou, e aí o rei disse para o peixinho, mas nessa grade não cabe nem a minha barbatana. Grande tolo você é, peixinho. Não nos perturbe mais e vá embora daqui. Pois bem, o peixinho então foi-se novamente, fez todo o trajeto de volta, voltou, chegou até o oceano, se instalou novamente no Palácio de Corais. Anos mais tarde, uma grande e devastadora seca apareceu. As águas desceram de nível, o lago esvaziou-se e a comunidade inteira de peixes desapareceu. Pois bem, nós somos os peixes do lago. Nos foi dada a oportunidade de conhecer a vida imortal através das revelações dos Espíritos.
Eles vieram ao nosso auxílio fazer progredir a humanidade. A obra primeira de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, nos trouxe essas revelações. Não foi só um peixinho vermelho, foi um cardume inteiro de peixes mostrando para a gente o caminho que a gente deve seguir. Que possamos, cada um de nós, fazer o esforço necessário para atravessar a passagem estreita, se despindo de nossas imperfeições, nos fortalecendo de virtudes e adquirindo novos conhecimentos para que todos nós alcancemos a plena felicidade. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa nossa conversa. Deixo aqui o convite para que vocês retornem à página do Instagram do Centro Espírita 9 de Outubro. Vamos ter outras semanas com temas ligados ao Livro dos Espíritos. O pessoal do Seno, aí na pessoa de Aldenora, preparou uma programação muito rica para que a gente aprimore os nossos conhecimentos, para que a gente compartilhe esse conhecimento que o Espiritismo nos trouxe com o objetivo de nos fortalecer e de nos encorajar a essa jornada que cada um de nós tem a prosseguir. Eu fico muito grato a todos do Centro Espírita 9 de Outubro por essa oportunidade. Deixo um abraço fraterno a todos vocês e que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, Djalma Farias, nosso patrono, possa abençoar a cada um de nós e nos inspirar nessa nossa jornada evolutiva. Vamos fazer a prece de encerramento. Depois da prece, a nossa reunião estará encerrada. Deus, amoroso Pai, Jesus, querido amigo, espíritos amigos que nos acompanharam, que nos ampararam, nos assistiram, que nos trouxeram inspiração. Queremos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, de conversarmos sobre a doutrina espírita, de, através dos seus conhecimentos, propagá-lo, divulgá-lo, sabendo que apenas a teoria não é necessário, que possamos, com este conhecimento que nos é ofertado, possamos vivenciá-lo, colocá-lo em prática, sabendo que é o nosso exemplo, a principal ferramenta de divulgação desta santa doutrina. Que os espíritos amigos continuem a nos abraçar, a nos envolver, a nos conduzir, a nos intuir, para que possamos sempre tomar as melhores decisões, para que tenhamos sabedoria, para que tenhamos amor e compaixão com o próximo. Não podemos deixar também de deixar aqui o nosso abraço fraterno e solidário a todos aqueles que perderam parentes, amigos, amores, diante desta situação de pandemia que estamos vivendo. Que cada um desses espíritos que desencarnou possa ser acolhido na pátria espiritual e que cada um dos que aqui ficaram possam se fortalecer na sua fé, na esperança e na certeza de um reencontro futuro. E assim, Divino Mestre e amigo, neste dia tão especial para nós cristãos, agradecemos por toda a assistência que tu nos tem dado, todos os ensinamentos que nos foram trazidos. E te pedimos permissão para encerrar a nossa reunião doutrinária desta tarde, na tua santa e divina paz. Que assim seja. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. Eu nem li os comentários aqui, viu? Que eu fico aqui na empolgação. Eu sou ruim de ler comentários, mas muito obrigado a todos que participaram. Um abraço em cada um de vocês e obrigado, Seno, por esta oportunidade. Até a próxima.